Oi, gente. Boa noite. Eu sei que vocês ainda estão entrando. Rondinelli, Deus abençoe sua vida. Primeiro que eu vim entrando aqui. A paz do Senhor. Como você está? Responde aí pra mim. Foi pro culto hoje? Tem muitos lugares que já voltou normal, né? Tem muitos lugares que ainda não. E eu estou feliz de estar aqui. Pessoal, eu combinei agora de todo domingo, pós-culto, voltar às lives. Os domingos em que eu estiver em casa, eu vou estar fazendo live. Os domingos que eu não estiver, o Ezra vai estar fazendo a live. E o domingo que nós dois estivermos, vamos fazer junto. Então hoje eu vou cantar e vou falar um pouquinho para vocês, que eu não prego, mas eu trouxe alguém que prega, viu? E o Ezra vai pregar para vocês uma palavra de bênção sobre a sua vida. Vai começar essa semana sendo voz de Deus na sua vida, voz de Deus para você. E eu quero começar essa live cantando para você essa canção aqui, ó. E enquanto isso, sabe essa setinha que tá aqui? Vai mandando para alguém. Vamos fazer isso? Manda essa setinha que tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Mande para alguém. Vai que a pessoa vê, né? E já entra aqui. Então não só a sua semana vai começar sendo abençoada, mas a semana do vizinho que mora na sua casa. Ah, mas ele é um atribulado, não tem problema não, com esse tipo de gente que Deus gosta de lidar, de tratar. Então compartilha mesmo. Vamos lá? Ó. Não, essa tribulação não é o seu final, sim. Desculpa, eu me desconcentrei aqui, gente. Não, essa tribulação não é o seu final, e sim, morrer agora não faz parte do meu plano original. Antes de você nascer, o que escrevi pra você, ninguém apaga. Você recebe essa palavra? No deserto eu também conduzo os passos seus, e os meus caminhos são melhores, bem mais altos do que os seus. Então confia em mim, tô cuidando de ti. Só descansa. Escuta Deus dizendo assim, ó. Eu sei que o processo é difícil de enfrentar, entendo, tá doendo, e se quiser pode chorar, só não vá retroceder. Estou cuidando de você nesse deserto. Você não vai morrer, mas tá revolto, mas não vai te naufragar. Estou dando ordem ao vento, acalmando esse mar. As ondas atendem ao meu mandar, então pode sossegar. Tenho o controle desse barco, desse vento e desse mar. Amém? Cantei, viu? Pra ninguém dizer aí depois, mas você não cantou. Cantei. E agora eu quero te perguntar algo muito importante. Gente, está chovendo demais aqui. Eu sou de Vitória, estado do Espírito Santo, mais precisamente de Anchieta. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas acho que dá para ouvir a minha voz, né, direitinho. Fico preocupado só de vocês estarem me ouvindo. Mirlane, Deus abençoe daqui também, da minha terrinha amada. Deus abençoe, muito usada, profeta de Deus. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta rápida para você. Você está com a sua Bíblia a fácil alcance? Tá? Ah, Kim, nem sei onde está minha Bíblia, época de pandemia, não estou indo para o culto. Deixa eu te dizer, você não precisa ir para a igreja para prestar o seu culto. Você não precisa ir para a igreja para abrir a sua Bíblia. Você não precisa ir para a igreja para ser crente, viu? E dos exercícios, das funções, né, de ser um bom cristão é ler a palavra. Eu estava dizendo mais cedo, nós vivemos uma geração de pessoas que estão frustradas, pessoas que não sabem lidar com as suas questões, porque não tem a Bíblia como seu manual de instruções, como a sua bússola, né? Por isso se perdem, por isso são levados por vãs doutrinas.
Mas o que eu quero dizer para você é: procure a sua Bíblia. Se você precisa procurar, é porque você não está tendo uma vida diária lendo. E assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, o nosso espiritual também precisa. Então todas as vezes que você em sua mente ou no seu coração disser: Deus me abandonou, Deus não fala comigo, se pergunte antes: por que eu não estou abrindo a palavra para ouvir a mão de Deus? Aí tem gente dizendo: a minha Bíblia está na mão. Enquanto eu estou falando, enquanto eu estou exortando, baixou o Eliseu Rodrigues aqui, batendo em você, vai procurar sua Bíblia em nome de Jesus. Vai que eu digo coisas que não tem, você vai me repreender aí, ó. Olha, Gladstone, que veio pregar na minha igreja esses dias, olha a responsabilidade, hein? Eu falando, Gladstone ouvindo, já fiquei nervosa aqui, mas Deus é bom. Pessoal, abriram a Bíblia? Você vai abrir em Ezequiel 2, capítulo 1, e a Bíblia vai dizer assim: levanta-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Olha que coisa linda. Enquanto eu estou lendo, Ezra, abre aqui Ezequiel 2:1, porque eu quero ler uma outra tradução. Olha só, nós estamos quase entrando numa segunda-feira. Olha o que Deus reservou para a sua vida. Olha o que Deus está dizendo: eu quero aplicar isso a você. Olha o que Deus está dizendo para Ezequiel, e o mesmo Deus que falou com Ezequiel está falando contigo. Você crê nisso? Porque o Velho Testamento, se está na Bíblia, querida, é porque é importante. Se está na Bíblia, é porque é interessante. Se está na Bíblia, fala contigo. Mas é Velho Testamento, mas fala com você. Aplica-se a você e a sua vida. Olha o que Deus está dizendo nessa minha tradução, capítulo 2, versículo 1, está dizendo: levanta-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Em outra tradução, o Ezra vai ler para você. Vem aqui, Ezra, que eu quero que o povo te veja. Oh glória, olha a voz desse profeta, que vai ler talvez a sua tradução. E disse-me: filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Repete por favor com essa voz de... E disse-me: filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Então essa live hoje é Deus falando com pessoas que estão prostradas, porque com certeza Ezequiel vivendo uma fase em que estava fragilizado, em que estava longe da sua terra, em que estava longe daquilo que tinha se preparado para cumprir, estava longe da sua função, longe do seu exercício. Quem era Ezequiel? Ezequiel foi alguém levantado por Deus para viver o que muita gente hoje não tem estrutura para viver. Ezequiel foi levantado para pregar o que muita gente hoje não conseguiria pregar. E ele é levantado num tempo em que Israel estava vivendo uma tragédia. O que esse homem levanta para dizer? Levanta para pregar. E o engraçado é que Deus vai levantando pessoas específicas em locais estratégicos. E é nisso que eu quero bater nessa tecla nessa noite. Porque eu creio que nessa geração Deus está levantando pessoas específicas. E quando eu falo pessoas específicas, eu não estou citando o seu nome, mas o céu conhece você. Assim como o céu conhecia Ezequiel, vai dizer: levanta-se, filho do homem. Ou seja, eu sei de quem você é filho, eu sei para o que você preparou, eu sei o que você foi chamado para fazer, eu sei o quanto você se dedicou, eu sei o que você teve que se abdicar, eu sei que os seus planos não deram certo. Quando Deus diz levanta-se, Ele diz: eu sei que você está prostrado. Nas entrelinhas Ele está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, independente do que você estava fazendo, agora levanta. Aleluia. Então Deus está dizendo para você que faz parte dessa geração de pessoas que estão prostradas, porque Ezequiel estava vivendo em um tempo em que as pessoas estavam se esquecendo de Deus, estava vivendo em um tempo em que Deus precisa levantar um profeta para trazer esperança. Era um exílio, estava vivendo o tempo do castigo, o tempo da crise, o tempo da tragédia. Quem Deus levanta? Ezequiel. Sabe o que eu profetizo? Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, o céu conhece o teu nome, e é por isso que você está nessa live, porque Deus está te dizendo: levanta-se. E é interessante porque em outros momentos ele vai dizer: e me pôs de pé. Em outros momentos o Ezequiel vai dizer:
Ele me colocou de pé, ele me levou, ele me colocou no meio. Mas quando Deus quer falar com Ezequiel, está querendo confrontar também Ezequiel. Está querendo dizer para Ezequiel: Ezequiel, tem gente se lamentando, mas você não vai se lamentar. Ezequiel, tem gente prostrado, mas você não vai ficar prostrado. Sabe o que Deus está te dizendo? Tem gente nessa pandemia que está entrando em depressão, mas você tem que parar de bobeira, tem que parar com isso, porque você é maduro, você sabe para que você nasceu. A Bíblia fala que Ezequiel vinha de uma família sacerdotal, ou seja, ele entendia de reino, ou seja, ele entendia de templo. E o interessante é como Deus trabalha com Ezequiel. Para levantar o ministério de Ezequiel como profeta, Deus precisa abater o ministério de Ezequiel de sacerdote. Às vezes, para Deus concretizar coisas que Ele planejou na sua vida, na sua história, Ele precisa fazer com que Ele quer fazer com que você entenda. Alguns planos seus vão ter que dar errado. É interessante que Ezequiel pensa em primeiro momento em que, quando chegar nos meus 30 anos, olha eu conjecturando comigo, o que Ezequiel pensa? Eu vou servir no templo. Aí o que Deus faz? Deus traz castigo ao povo e vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, sabe aonde eu vou te levantar? Eu não vou te levantar no templo, eu vou te levantar no exílio, eu vou te levantar na terra estranha, eu vou te levantar lá na Babilônia. Talvez você queria ser levantado em lugares específicos, mas Deus vai te dar estratégias para te levantar em um tempo melhor do que o seu tempo, em um lugar melhor do que o lugar que você tinha planejado. Para quem? Para gente que está caído, para gente que está prostrado. É por isso que Deus quer te levantar. É por isso que essa live está alcançando você e está te confrontando, porque essa semana Deus olhou para você e disse: no ano de 2021, quem vai pegar o cargo das irmãs é você. No ano de 2021, quem vai levantar um projeto de oração na sua igreja é você. Quem vai visitar o hospital é você. No ano de 2021, quem vai levantar a mão e dizer: pastor, esse negócio é comigo, é você. Deus está te lhe despertando. Misericórdia, porque tem gente andando aqui, eu fico olhando. Deus está te despertando para fazer o que ninguém está conseguindo fazer. Por quê? Porque não é capacitado, não é preparado, não foi forjado, não foi amadurecido. Nesse tempo, Deus levanta Ezequiel. Vou melhor, minha amiga está aqui, Luana Rodrigues. É um desafio falar com esse povo, tá, gente? É o Gladson, é a Mirlane, é a cantora Luana, desculpa, Elaine, estou lendo. Então, assim, é desafiador, mas eu vou continuar. Deus está te dizendo, hein, filho, levanta-se. Deus não pega e levanta, não. Deus manda ele se levantar. Hoje a ordem de Deus para a sua vida é: levanta. E eu vou continuar, porque o Êxodo ainda vai falar. E você não sai dessa live não, viu? Mas eu trabalho amanhã. Mas você vai sair daqui, que eu sei que você vai ficar rodando feed. Então você fica aqui ouvindo, degustando. Deus essa semana vai te levar em lugares estratégicos para propósitos específicos. E é por isso que essa palavra está te encontrando. Isso aqui não é coincidência não, porque Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com propósito. Aí Deus está te dizendo: levanta-se. E aqui na minha versão vai dizer: disse a voz, ou seja, ele está ouvindo. E é interessante que no capítulo 1, olha o que vai acontecer com Ezequiel. Com certeza Ezequiel tinha construído um mundo. Com certeza Ezequiel tinha feito planos. E o que Deus faz? Deus desconstrói os planos de Ezequiel. Com certeza a visão de Ezequiel para o seu futuro era: eu vou colocar uma roupinha de sacerdote, eu vou para o templo e eu vou servir o templo, e eu vou comandar as coisas, eu vou ser usado dessa maneira. É o que Deus está dizendo. Olha o que Deus desconstruiu o mundo, o externo de Ezequiel. Para quê? Para que ele cumprisse o propósito específico, para que ele ampliasse a sua visão. E olha o que é lindo: em 31 de julho de meu 30º ano, aqui da data específica, isso é 1 de Ezequiel, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar na Babilônia, os céus se abriram e eu tive visão de Deus. Talvez Deus vai te levar essa semana para lugares em que você não queria estar, mas nesse lugar específico você vai ver os céus abertos. Olha, abriram os meus olhos e eu tive visões de Deus. Eu profetizo, você vai começar a ver novas coisas. Você vai começar a respirar novos ares. Deus vai começar a te dar outro grau, outro nível de experiência. Deus vai te levar a um outro patamar.
Ezequiel estava acostumado, Ezequiel tinha sido preparado para um nível. O que Deus faz? Deus eleva o nível. Deus leva ele para a Babilônia para elevar o seu nível. Deus vai te levar a alguns lugares não para te entristecer, não para te ver prostrado, não para te deixar frustrado, não para dizer os meus planos não se concretizaram. Não, é para que você viva aquilo que Deus planejou. E o plano de Deus para a vida de Ezequiel era ver visões de Deus, ter revelações de Deus, ser atalaia, profeta daquela geração. Ele não era apenas um sacerdote, Deus queria para ele, tinha para ele não apenas o sacerdócio, mas ser um profeta, um diferenciado profeta. E enquanto Ezequiel é levantado, os conterrâneos dele, que era Daniel e Jeremias estava sendo levantado para pregar para os judeus em Judá. Daniel foi levado para pregar para o reinado no palácio de Nabucodonosor. Mas aonde estava Ezequiel? Ezequiel estava no meio dos exilados. Ele nem se considera um exilado. Está dizendo, eu estou no meio desse povo que está exilado. E olha o que vai continuar dizendo. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel junto ao rio Quebar, na terra da Babilônia, e as mãos do Senhor estavam sobre ele. Querido, quem está debaixo da mão de Deus não se importa com o local onde está. Ele continuava sendo sacerdote. O que Deus queria era um profundo com ele. Você vai ser sacerdote, vai ser profeta, e não é qualquer profeta não. Você não vai ser levantado para pregar qualquer coisa não. Você vai ser levantado com um propósito específico. Estou falando muito rápido? Estou, né? Me perdoa, mas você está me entendendo, né? E o que Deus está dizendo para Ezequiel? Deus está dizendo, a minha mão está sobre Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, mas também se tornou um dos maiores profetas. E olha como eram seus conterrâneos, né? Vivendo os seus propósitos. Olha como Daniel foi usado de outra maneira. Olha como Jeremias, enquanto Daniel estava enfrentando leões, o que Ezequiel estava enfrentando, porque os profetas que Deus levantou viveram coisas difíceis de se viver. Hoje, quando o profeta vem na nossa direção e diz, eu profetizo, você vai se tornar um pastor, vai se tornar um cantor, Deus vai te levantar, você é profeta dessa geração, nós recebemos rindo. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a vida de quem vivia, de quem exercia a função de profeta, a função de sacerdote. Eram pessoas que viviam o que pregavam. E quando eu falo de viver o que pregava, eu olho para Ezequiel, vendo a vida de Ezequiel, alguém que viveu planos que não estava talvez preparado para viver. Deus tinha estruturado ele para viver, mas não sei se psicologicamente ele estava preparado, porque no versículo 2 o próprio Deus disse, levanta-te, eu quero falar com você. E enquanto ele falava, o espírito dele entrou dentro de Ezequiel, e pondo-se de pé, ele ouviu as palavras com atenção. E o que Deus vai dizer? A Bíblia diz que Ezequiel ouve a voz de Deus. Eu profetizo, se prepare, essa semana você vai começar a ouvir a voz de Deus. Olha, e ele vai vendo sinal do cerco que está por vir. Ele vai profetizando, e de imediato o próprio Deus vai dizer, Ezequiel, eles não vão aceitar a sua palavra. Ezequiel, é um povo rebelde, é um povo duro, se prepara, porque o campo é árido, mas o que eu tenho para você é lindo para você viver. E o que Ezequiel vai vivendo? Eu quero colocar mais para frente. Ele vai falar sobre julgamento, vai falar que o fim se aproxima, a desolação de Israel, a idolatria no templo. Ele vai pregar coisas difíceis de serem pregadas. Olha, vai falar que com o povo estava sendo punido por Deus por conta de suas adorações, por conta de suas idolatrias. Olha, vamos mais para frente, porque o que eu quero falar para você está aqui, ó. Ezequiel, abre aí comigo, Ezequiel 24. Olha o que Deus vai dizer para Ezequiel. Lê para mim, Êxodo. Ezequiel 24. Você abriu? Você está com a Bíblia perto de você? Por favor, hein? Olha o que Deus vai dizer para Ezequiel. Ezequiel 24? Ezequiel 24, 15. Pega isso aí. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Meu Deus. Agora eu vou ler a minha versão. E recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, só com golpe tirarei de você seu tesouro mais precioso.
além de estar vivendo o exílio, além de ter sido levado da sua terra, além de não exercer aquilo que ele tinha sido preparado, estava planejando em seu coração viver. Além de profetizar onde não tinha se planejado para profetizar, que ele queria profetizar era no templo, tinha se preparado para profetizar era no templo. O que Deus faz o profeta viver? Faz o profeta viver uma de suas piores dores. Só quem já perdeu alguém sabe o quanto é difícil perder quem amamos. E o que Deus faz? Talvez o profeta não era de muitos amigos, porque profeta, querido, não sei se tem profeta assistindo aqui, mas a gente não tem muita amizade, a gente não tem muito a quem recorrer, a gente não tem muito com quem desabafar, a gente não tem muito aonde chorar. Aí com quem o profeta chorava? Com a esposa. Com quem o profeta desabafava? Com a esposa. E o que Deus permite, Deus faz o profeta viver uma de suas maiores dores. E o interessante é que o próprio Deus vai dizer: eu vou tirar um dos seus bens mais preciosos. Ou seja, eu vou tirar o seu tesouro. Imagine se Deus olhar para você, está chegando segunda-feira, e disser, citar o seu nome, e disser bem assim: eu vou tirar o seu bem mais precioso, eu vou tirar aquilo que você considera a sua alegria, eu vou tirar aquilo que você considera o seu prazer, eu vou tirar. Será que como você receberia essa palavra? Você iria querer chorar, você iria querer retroceder, porque por muito menos nós fazemos isso, por muito menos nós nos deixamos levar, por muito menos tem muita gente que não vai no culto, tem muito, por causa de chuva, irmão, tem gente que não vai na igreja, tem muita gente que por muito menos, por causa de uma pandemia, porque não está conseguindo ir na igreja, não consegue adorar, acha que culto se restringe a estar na igreja, e culto a gente presta até dentro do nosso quarto, com a nossa vida. E o que Deus está dizendo para o profeta: com um golpe eu tirarei de você seu tesouro mais precioso, eu vou tirar aquilo que você ama. Eu não sei o que você ama, eu não sei se você tem filhos, eu não sei se você tem ministério, mas imagine Deus olhando para você, citando seu nome, te dizendo: eu vou tirar aquilo que você ama. Amigo, não é Satanás que está dizendo, porque se fosse Satanás, com certeza Ezequiel iria lutar. Não é Nabucodonosor que está dizendo, porque se fosse um decreto de Nabucodonosor, com certeza ele iria lutar contra, ele iria fugir, ele iria se refugiar em algum lugar, mas era o próprio Deus que estava falando. E tem coisa na vida da gente que é assim, tem deserto na vida da gente que é assim, tem perdas na vida da gente que é assim, que não adianta correr, não adianta fugir, porque com o inimigo a gente até tem como dar uma voadora nele, ele sai correndo, mas com Deus ninguém nem luta, não chega nem a lutar, porque já sabe que vai perder. Então o que Deus está dizendo para você é: para de lutar por coisas que eu disse que iria fazer, para de lutar contra a minha vontade, para de lutar contra os meus planos. Viva de maneira íntegra. Quando Deus vai falar com Jó, a sua esposa diz para... É a sua esposa quem diz: aceitasse os mal de Deus com prazer. A sua esposa. Não sei se era a sua esposa. Mas o versículo de Jó diz: aceitastes o mal de... Não, Jó vai dizer para sua esposa: aceitastes o mal de Deus com prazer, e o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Nós somos assim, nós questionamos, nós não queremos o mal de Deus. Isso aqui era o mal de Deus vindo sobre a vida do profeta Ezequiel. E já estava cheio de coisa ruim acontecendo, e mais uma. E eu estou pregando, falando para pessoas que estão enfrentando consecutivamente desertos consecutivos, ciclos consecutivos. Aí, essa semana aconteceu o que você nem imaginava que aconteceria. Deus tirou de perto de você quem você nunca imaginou que Deus tiraria. Decepções que você nunca imaginou que enfrentaria. Traições que você nunca imaginou que te trairiam. Aí o que Deus está dizendo nessa noite é a permissão dele, é um golpe só. Ou seja, não tem como. E olha o que Deus vai dizer aqui na frente: não chore, não derrame lágrimas, sofra em silêncio. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Tem coisas que não vai dar para você gritar, tem coisas que não vai dar tempo. Deus não vai te dar tempo, não vai ter como você sentir. Tem dores que a gente quer sentir, querido. Quem perde o seu filho, pergunta para uma mãe, ela tem que chorar, ela tem que desaguar. Eu já vi uma mãe perdendo um filho e eu falei: chore. Chore tudo que você tiver que chorar, deixa a lágrima rolar, chore mesmo. Mas quando Deus vai falar com o profeta, porque com quem Deus tem propósito específico, Deus faz assim, não dá tempo. O chamado te requer, Deus está te chamando, Deus tem uma outra ordem para você. A ordem é profetizar. E aqui Deus vai dizer para o profeta: não chore. Hoje Deus está dizendo para você: para de chorar por coisas que fui eu que permiti. Para de chorar por coisas que fui eu que fiz. Para de chorar por desertos que fui eu que te coloquei. Para de chorar, não derrame lágrimas. Ou seja, Deus estava dizendo: sofra em silêncio,
Fecha a porta do teu quarto e ora. Para de comentar com o seu vizinho, para de ligar para o seu pastor, para de mandar mensagem no WhatsApp. Tem coisas que é só você e você. Tem coisas que Deus quer fazer você provar, você viver. E existem dores que não dá tempo da gente sentir. Sabe por que Deus está falando isso? Porque tem gente que falou, eu sei que não é um assunto muito delicado, mas tem gente que Deus nem permite entrar numa depressão. Tem gente que Deus nem deixa, nem dá tempo de sentir a dor a fundo. Aí Deus está dizendo para você, não dá tempo. Você tem muita coisa para fazer. Você tem um conjunto para olhar, você tem a sua família para orar, você tem o seu marido para interceder, você tem o teu ministério para interceder. Não dá tempo de você chorar, não dá tempo de você abaixar a guarda, não dá tempo de você perder as estribeiras, não dá tempo de você chutar o balde. O que eu tenho para você é para você. E olha, e o que Deus vai dizer para ele? E olha o que ele vai dizer, né? Aliás, pela manhã anunciei a mensagem ao povo que minha esposa tinha morrido. Como é triste, querido. Da própria mensagem. Ele foi levar a mensagem que a sua esposa tinha morrido. Ele estava querendo dizer para o povo, ela morreu, mas eu estou vivo e eu vou continuar profetizando. Eu perdi, mas eu ainda estou vivo. Estou ferido, mas vou continuar profetizando. Assim como Deus está dizendo para você, o que vai sair da sua boca é forte. Porque isso aqui é forte de ouvir. Com certeza o que ele disse antes, a palavra de esperança, as palavras de exortações foram difíceis de se pregar. Mas essa palavra, com certeza, foi o seu sermão mais difícil. Com certeza essa palavra, essa notícia, foi o mais complicado de se dizer. Mas ele diz, e olha, eu vou seguir mais para frente. Por quê? Versículos seguintes, Deus vai levar o profeta até o vale de ossos secos, é o 37. Ezequiel mais para frente vive uma de suas maiores experiências. Nós pregamos sobre isso. Hoje nós olhamos para isso e vemos como aquela visão foi elaborada, como os céus realmente se revelou ao profeta Ezequiel. Mas Ezequiel só viu o que viu, porque ele perdeu o que perdeu. Existem coisas que você vai perder para ter que ver o sobrenatural. Existem coisas que você vai ter que perder para enxergar visões do céu. Isso aqui era a visão do céu. Olha só, o vale de ossos secos, Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos. Eu vou dizer de novo, a mão do Senhor veio sobre mim. Sabe o que eu profetizo para você nessa segunda-feira? Porque eu já estou dizendo que é segunda-feira. Vai ser o seu discurso, o mesmo discurso, a mesma palavra falada por Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim. Então essa semana, querido, independente do que aconteça, tem essa frase dentro da sua mente, a mão do Senhor veio sobre mim. Se você perder, lembre-se, a mão do Senhor está sobre você. Se você ganhar, lembre-se, a mão do Senhor está sobre você. E aqui chegou um tempo, uma nova fase na vida de Ezequiel. Olha o que Deus faz. O Espírito de Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Com certeza, depois de ter passado tudo que ele tinha passado, a vontade era de ser levado para um jardim. A vontade era de ser levado no meio de flores, para lugares montanhosos talvez, para lugares lindos, para ver um pôr do sol. E o que Deus faz com o profeta? Deus leva o profeta no meio de um vale de ossos secos. E em outras traduções aqui vai dizer, e ele me conduziu. Em outras traduções vai dizer, e ele me fez andar. Então sabe o que eu quero proclamar sobre... E eu quero que... Wesley, você pode por favor ler o 37 para mim? Sim. 37:1. Você está acompanhando Ezequiel 37:1. Está acompanhando? Abra sua Bíblia aí. 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, mais uma vez, Deus coloca Ezequiel no lugar estratégico. Eu ouvi essa palavra de uma irmã tão abençoada ontem, num culto, e assim,
como eu estou cheia daquilo que eu ouvi. Deus coloca Ezequiel no meio do vale. Não é no meio do jardim não, querida, é no meio do vale. Para uns, com certeza, a visão era estarrecedora. Para uns, com certeza, a visão era horrível de se ver. Era um vale, querido, com ossos, gente morta. Mas Deus leva o profeta para ver. Mais uma fase complicada de se viver? Não. Por quê? Deus coloca ele num lugar estratégico, não para ver quem morreu, não para ver o que estava morto, não para ver somente os ossos, não, mas para ver os ossos ganhando vida. Então o que eu profetizo na sua vida é: Deus vai te levar para o meio de situações, e não se assuste, não tenha medo, não queira fugir. Deus tem um propósito com você no meio de algumas situações, no meio de alguns negócios. Talvez você vai achar que você não tem capacidade para estar ali, não tem estrutura, mas o profeta tem estrutura para estar ali. Então Deus vai te dar estrutura e te colocar em lugares no meio. Olha o que o profeta está dizendo, no meio, e ele fez andar. Em outras traduções vai dizer, e ele me conduziu, ou seja, no meio ele consegue ter uma visão panorâmica de tudo, não somente dos ossos, mas enquanto os ossos estavam ganhando músculo, enquanto os ossos estavam ganhando nervos, enquanto os ossos estavam ganhando vida. Então sabe o que eu profetizo para a sua vida? Deus vai colocar você em lugares estratégicos para ver aquilo que muita gente não tem estrutura para ver. O quê? Quer me a morte? Não, Deus dando vida. Deus vai começar a dar vida no seu casamento, Deus vai começar a dar vida nos seus negócios, Deus vai começar a trazer a vida no seu ministério, Deus vai começar a trazer vida à sua vida, porque tem gente que vivendo, querido, mas por dentro está morto. Aí o que Deus está dizendo, tem outros que vai se levantar essa semana aí na sua casa. Tem outros que vai começar a ganhar nervo, ganhar vida, ganhar força, ganhar formato lá no seu trabalho, lá na sua igreja. Você recebe essa palavra do céu. Deus vai começar a dar vida àquilo que você olhou e viu morte, aquilo que você olhou e disse não tem jeito. E Deus vai fazer o que? A Bíblia diz que Deus leva o profeta e ele anda. Então eu profetizo, você vai ter autoridade, autonomia, estrutura para andar em situações que gente iria correr, para andar, você vai ter equilíbrio do céu, para viver coisas que muita gente não teria coragem de viver. Muita gente teria coragem, que ele está no meio de um vale de ossos secos. Eu não teria coragem nem de ter aquela visão, e o profeta está lá, visualizando aquilo, e eu imagino que não era uma visão qualquer, ele realmente estava naquele momento, vivendo aquele momento, sabe? Então que eu profetizo para a sua vida, e tome posse, isso aqui foi só o início, tá? Porque vai entrar meia-noite aí, ó, e o que eu já vou entregar para você, eu já falei para ele, manda essa palavra aqui, porque tem gente que Deus, e a Bíblia vai dizer, um pouco antes, e o Senhor me colocou de pé. E aqui Deus vai dizer, quando ele está no vale de ossos secos, no meio, o Senhor me fez andar. É isso aí. Deus está dando estrutura para pessoas aqui, Ezra, assuma. É muito forte que você pregou aí, que antes dele ver vida, ele viu ossos. Então se prepare. Antes de você ver vida na sua vida, na sua família, na sua casa, primeiro você vai precisar ver algumas coisas que você não vai ver. Primeiro você vai precisar observar ossos, para depois você ver nervos, estrutura, vida, coisas boas chegando para a sua vida. A Kemily estava pregando sobre levantar. Eu achei muito interessante quando você falou em Ezequiel, que o próprio Deus olhou para Ezequiel e disse assim, levanta-te e põe de pé. Eu pude entender que para Deus fazer alguma coisa, ou para Deus falar alguma coisa, primeiro é preciso você estar de pé. E observando isso que foi pregado, Deus me levou aqui em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Preste atenção nisso aqui, irmão. Gênesis capítulo 21, versículo 18. Diz assim, ergue-te, levante, vai lá e levanta o moço e pega pela sua mão, porque dele farei uma grande nação. Você percebe do que foi pregado sobre Ezequiel, que o próprio Deus chegou para Ezequiel e disse assim, levanta-te e põe de pé, porque eu quero falar contigo. Então eu pude entender que para Deus falar com alguém, primeiro ele precisa estar de pé para ouvir o que o Senhor quer.
Em Gênesis capítulo 21, versículo 18, o que Agar está vivendo, o que Agar está passando, ela foi mandada embora de casa. No capítulo 21, no verso 14, a Bíblia diz que Abraão, ele se levanta de madrugada, ele prepara um odre com água, ele prepara pão, e Agar está indo errante para o deserto. Agar não sabe o que fazer, Agar não sabe para onde ir, Agar está totalmente sem saber o que fazer, e um menino está chorando. Ia chegar uma hora que o menino ia sentir sede, ia sentir fome, e chegou essa hora, e a Bíblia diz que Agar abandona o menino debaixo de uma árvore, e olha o que ela dizia: porque eu não quero ver o menino morrer, eu vou colocar ele debaixo desta árvore e vou me afastar. No coração de Agar, aquele menino iria morrer. No coração de Agar, aquela situação já não tinha mais solução, não tinha como a solução, algo acontecer para ela, está tudo perdido. Ela está chorando e o Senhor está bradando do céu dizendo: Agar, o que é que você tem? Levanta, vai lá e levanta o menino. Aí sabe o que Deus disse ao meu coração? Para você levantar alguém que está caído, primeiro você tem que estar de pé. Levanta. E o Senhor está falando com alguém nesta live, dizendo: levanta primeiro, esteja de pé. Estou preparando uma nação, estou preparando jovens, homens e mulheres que primeiro estejam de pé para levantar quem está caído. E só levanta alguém caído, alguém de pé. Ninguém caído levanta alguém caído. Primeiro você precisa estar de pé. Quando João e Pedro estavam à Porta Formosa, a Bíblia diz que eles profetizaram: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Capítulo 3, versículo 7, e tomando pela mão, o levantou. Você precisa entender isso. Quando Deus está mandando Agar levantar, porque Deus entendia que ela teria estrutura e condições de levantar ele que está caído. Quando Pedro e João estão cheios do Espírito Santo levantando, eles entenderam que profetizar só não basta. É preciso estar de pé para levantar alguém caído, e só levanta alguém caído quem um dia foi levantado por alguém. Sabe por quê? Porque antes de Pedro levantar o coxo, Pedro também precisou de Jesus. Quando estava no barco, o vento está soprando, Meu Deus, e Pedro está vendo Jesus vindo sobre as águas. E quando Pedro vai até Jesus, ele começa a afundar, mas Jesus o pega pela mão. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu vou levantar esse coxo, porque um dia eu também fui levantado por Cristo. Meu Deus. Antes de Jesus escolher o barco de Pedro, Jesus entra na casa de Pedro, cura sua sogra, faz maravilha naquele lugar. Pedro entendia que ele precisava levantar alguém. Pedro entendia que ele precisava estar de pé. Pedro entendia que precisava estar firme, de pé, para levantar quem está caído. E se prepare, assim como Deus falou para Agar, dizendo: levanta o menino, vai lá e levanta quem está caído. Sabe por quê? Na mente de Agar, ele iria morrer debaixo de uma árvore, mas o Senhor está dizendo para Agar, dizendo: vai lá e levanta o menino, porque ainda tem um projeto, tenho promessa, tenho planos. Ela foi lá, levantou o menino, e tinha um poço de água preparado, tinha água preparada para eles beberem, e não iriam morrer de sede. Capítulo 21, versículo 14, a Bíblia diz que Abraão preparou um odre com água, e um odre com água é entre 3 a 4 litros de água, ou seja, 4 litros de água, a água acaba. Tudo acaba a comida, acabou tudo. Só que no meio do deserto, eles estão de pé e desfrutando de um poço de água. Aí sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite?
Esteja de pé para desfrutar o poço de água que eu tenho para a tua vida. Mas primeiro, entenda isso, você precisa estar de pé. Você precisa estar firme. Levanta-te, porque eu farei você ouvir as minhas palavras. Ezequiel, levanta. Ezequiel é levado ao vale de ossos secos. E engraçado que o texto diz que os ossos estão sequíssimos. Parece que está além de seco, sequíssimos. Foi o que eu disse, o que Cameron profetizou aqui para a tua vida nesta noite. Se prepare que antes de vir vida, antes de surgir vida nesses ossos, primeiro você vai estar de pé, vai desfrutar com o que o Senhor tem preparado para a tua vida, mas você vai observar ossos sequíssimos. Você vai ter que ver coisa morta espiritual. Parece que não tem solução, parece que não existe o que fazer, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Mas se prepare, que o Senhor vai te dar condição. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Senhor, eu não posso, porque o Senhor faz uma pergunta: pode esses ossos reviverem? Senhor, o Senhor que sabe o que Ezequiel está falando? Senhor, eu não tenho condição. Eu jogo a responsabilidade para o Senhor de volta, porque ele entendia que Ezequiel não tinha condições, mas ele podia. Se prepare nesses ossos secos. Se prepare, se alguém está caído, se alguém está cabisbaixo, sem direção, prepara para estar de pé, se levantar, porque o Senhor vai levantar alguém para levantar quem está caído. Se prepare, só entende de levantar alguém que um dia foi levantado por Cristo. Deus abençoe sua vida. É forte, gente. Você vê que a palavra aqui ela andou em conjunto, né? Então, o que eu quero deixar para você aqui nessa noite, terminar aquilo que Esdras já estava dizendo, esse é o Esdras, tá, gente? Eu vou deixar essa live salva. Eu acredito em ato profético. De vez em quando o Facebook me manda umas lembranças de 4 anos atrás, 6 anos atrás, e eu vou vendo falando, meu Deus. E na época eu falava, fica firme. Na época eu dizia, eu vou vencer. Na época, na minha imaturidade, eu postando coisas e nem sabia que 6 anos iriam se passar e Deus iria me fazer viver aquilo que eu estava profetizando. Deus ia me fazer me levantar. Então o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou salvar essa live, e é profético o que a gente vai fazer agora, tá? Eu acredito em aliança, e eu acredito que você não foi dormir, porque são 00:02, porque Deus tem um propósito com você nessa live. Porque Deus tem um propósito. Olha o que eu disse, Deus tem um propósito. Deus tem propósitos. Deus tem pessoas específicas para lugares estratégicos. Então nessa noite você não está aqui à toa, você não está em vão. Então nós vamos fazer um ato profético. Isso é para quem acredita. Se você não acredita, não faça. Mas se você acredita que o tempo vai passar e Deus vai te fazer lembrar, Deus vai te fazer voltar nessa live, você vai lembrar do que você está vivendo hoje, porque hoje Deus está levantando pessoas. Tem gente que está achando que isso aqui não é sério, mas é. Hoje é a noite que Deus está curando o ferido, caído, levantando, enchendo o vazio, o triste se alegrando. A live está cheia da presença de Deus. O Espírito Santo desceu, é profético, e todos foram cheios da glória de Deus. Tem gente sendo cheio da glória de Deus enquanto nós pregávamos e profetizávamos aqui. Porque se você é osso nesse vale, se prepara, você vai começar a ganhar vida. Se você é profeta nesse vale, se prepara, Deus vai te levantar para profetizar no meio desse vale. Em nome de Jesus, o que nós vamos fazer agora é profético. Eu vou deixar essa live salva. Isso aqui não é porque eu quero curtido na minha publicação, não, porque eu poderia nem salvar essa live. Eu já fiz uma no Facebook. Mas é porque o que nós vamos fazer aqui, não somente os anjos que estão acampados ao seu redor serão testemunha, mas o inferno, o mundo espiritual é testemunha do que você vai fazer agora. Nós vamos deixar essa live salva e você vai comentar isso aqui, ó. Eu estou de pé. Quando Deus fala para o profeta Ezequiel, levanta-te, hoje essa mesma voz está bradando do teu coração e está dizendo, levanta-te, e você vai responder para Deus nessa noite, eu estou de pé.
E olha só, eu não sei aonde Deus vai te levantar. Eu não sei se é no seu trabalho, eu não sei se é na sua igreja, eu não sei se é no ministério, eu não sei se é aí na sua casa, na sua família, no seu casamento, eu não sei. Mas essa semana se prepare, esteja preparado, assim como Ezequiel estava preparado. Deus vai te levantar e você vai ter que ter condições, estrutura para profetizar. E não é em jardim não, querida, é em vale. Deus vai te colocar em situações estratégicas. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra. Eu não sei onde Deus vai te levar, mas Deus vai levar pessoas em situações estratégicas, que vai parecer confuso, vai parecer que é morte, vai parecer que é dor. Aí você vai dizer: Deus, eu estou de pé. E você não vai comentar agora não, você vai comentar quando eu deixar salvo. Você vai lá no meu feed, porque existe trabalho, existe preparo, não é assim não. Você vai ter que ir lá e vai comentar, porque o céu está sendo testemunha do que vai estar sendo feito. Isso é profético. E enquanto isso, eu vou orar por você, mas esteja digerindo já o que eu estou falando, amém? Nós vamos comentar isso. Eu estou de pé. Senhor, eu creio que o Senhor não trabalha com coincidência, o Senhor trabalha com propósito. Senhor, o Senhor sabe que por muitos dias eu estou sem fazer live, mas hoje o céu me incomodou para falar sobre esse assunto. E eu sei por quê. Porque o Senhor quer usar pessoas. Eu sei que essa semana é uma semana em que o Senhor vai colocar, Senhor, pessoas específicas em situações estratégicas, em lugares estratégicos. Então, Senhor, enquanto eu estou orando, eu profetizo a mesma unção que desceu sobre o profeta Ezequiel, a mesma unção que desceu sobre o profeta Daniel, a mesma unção que desceu sobre Jeremias está descendo sobre. Eu não sei se ele está em casa, eu não sei se está no trabalho, eu não sei se chegou da igreja, eu não sei se foi para o culto, mas eu sei que essa live alcançou ele, alcançou não somente os ouvidos dele ou dela, mas alcançou o coração, porque ele sabe, Pai, que os planos dele foram destruídos no ano de 2020. Para quê? Para que os seus planos se concretizassem. Muitas coisas foram mortas, Pai, e ele está se sentindo no meio de algumas confusões, no meio de alguns desamores, no meio de alguns desafetos, no meio de alguns abandonos, no meio de alguma situação que ele mesmo não planejou. Mas hoje, como voz profética, nós declaramos, Pai, tanto ele, como ela, como eu, como nós estamos de pé para fazer aquilo que o Senhor quer, para profetizar como o Senhor quer que nós profetizemos, para falar como o Senhor quer que falemos, andar como o Senhor quer que andemos. Então, Pai, nesse momento, que o céu seja testemunha disso que foi falado, disso que foi proferido. Então, Pai, honre não a minha palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é tua. E eu creio que tem Ezequiel sendo levantado nessa live hoje. Ezequiel que estava frustrado, Ezequiel que estava parado, Ezequiel que estava se sentindo como se no exílio, Pai, abandonado e esquecido, mas é profeta nessa geração. E o Senhor sabe, Pai, que ministérios que estavam sendo, Pai, frustrados, que estavam parados, hoje estão ganhando vida. Ministérios que hoje estava, Pai, esquecido, hoje Deus, o Senhor está dando vida. Em nome de Jesus eu profetizo, e como um ato profético hoje, eu e essa pessoa que está lá do outro lado, que eu não conheço o nome, mas eu sei que o Senhor conhece, estamos fazendo uma aliança contigo. Hoje, Pai, nós estamos respondendo aos céus: eu estou de pé. Ela vai estar respondendo ao céu: eu estou de pé. Ele vai estar respondendo para ti, Pai: eu estou de pé, crendo que o Senhor vai fazer alguma coisa através da minha vida, através da vida dele e da vida dela. Nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai nos ordenar falar, e falaremos com a ousadia que está sendo derramada sobre a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, nos dê uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma semana, um mês, um final de ano abençoado. Senhor, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos, o ministério, a família, a casa, a saúde. Eu profetizo, Pai, mal nenhum alcançará, praga nenhuma chegará nessa tenda, Pai, dessa pessoa que está me vendo. Praga nenhuma, peste nenhuma vai alcançar. Dizem por aí que tem um segundo surto, mas eu creio, Pai, que tem sangue passado nos umbrais dessa porta. Então, Pai, na família dele, na casa dele, ninguém toca. E se tocar, eu creio que não é para morte. Eu profetizo, não é para morte, é para vida, e vida em abundância. Eu profetizo transformação de mente, transformação de atitude. Que essa semana seja a semana que ele venha provar para ti que ele está de pé, ela está de pé. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu já estou indo. E não se esquece que eu vou comentar. Você vai comentar também, Esdra? O Esdra vai comentar. Você que quer seguir o Esdra, já vou fixar o comentário dele. E você vai colocar: eu estou de pé.
Amém? Aí tem gente que é ousado esse. Se você é mais ousado ainda, você vai dar um print na tela e vai compartilhar dizendo assim, só citando, eu estou de pé. Ei, vai ter gente que não vai entender. Quem não participou da live vai visualizar o seu story e vai dizer, o que é isso? Do que ele está falando? Não vai entender. Mas quem estava no vale entende, quem estava na palavra entende, quem estava na live entende. Ezequiel estava entendendo que Deus estava falando com ele, por isso que ele se colocou de pé. Então você vai postar isso, você vai comentar isso quando a gente terminar. E o céu é testemunha do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Um beijo no seu coração. Fica na paz.